Salve, salve nação rubro-negra! Estou voltando aqui para falar do nosso Mengão querido. Antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Aperta aí o inscreva-se, aperta o sininho para confirmar a tua inscrição. Se não tiver o inscreva-se aí, tem o seguir, que fica aqui em cima. Aperta o seguir, dá no mesmo, é a mesma coisa que se inscrever. Em determinadas plataformas você se inscreve, em outras você me segue. Sempre que eu postar alguma coisa, você vai receber uma notificação dizendo que eu postei. Aí você vai lá, comenta, opina. O teu comentário é fundamental. Em qualquer plataforma está escrito lá, comentários. E aí você vai lá, clica ali, comenta sobre o que eu falei, ou sobre o jogo que você viu, né? Alguma coisa que você viu no jogo, comenta, opina, porque aqui você tem voz, eu sempre digo isso, porque o teu comentário pode virar um debate bacana aqui, entendeu? Então comenta, opina, não se poupe disso não, você não paga absolutamente nada por isso e vai interagir legal com a gente. Vamos que vamos, eu agradeço muito já a todos aqueles que são inscritos no nosso canal, agradeço a todos que me seguem, vamos que vamos falar de futebol, vamos falar de Flamengo. O Flamengo ontem teve mudança de planos, né? Hoje, na verdade, ontem, né? Na terça-feira, mudança de planos. Muita gente falou que o Flamengo ficou com medo de ser rebaixado. Não tem nada a ver. Eu falei aqui que para o Flamengo ser rebaixado no Campeonato Carioca teria que acontecerem coisas que não iriam acontecer. Vamos dizer, o Flamengo teria que ir para um quadrangular, né? Os dois últimos do grupo dele, o Flamengo com mais um, e os dois últimos do outro grupo, um quadrangular, jogando entre si, e o último colocado desse quadrangular seria o rebaixado. É óbvio que se o Flamengo fosse para esse quadrangular, ele iria colocar já os reservas dos profissionais e, logicamente, que iria passar, não iria dar a menor chance para esses times. Bom, o problema é que se o Flamengo vai para esse quadrangular, o Flamengo iria adquirir 2 jogos a mais num calendário hiper apertado que o Flamengo já está. O Flamengo não teve tempo de fazer pré-temporada, assim como alguns clubes brasileiros não tiveram tempo de fazer pré-temporada. Não teve tempo de dar minimamente um mês de férias para os seus jogadores. Vai ter que completar isso no meio do ano. Então é uma programação totalmente diferente para esse ano. O Campeonato Brasileiro começa agora, dia 28. E o Flamengo pretendia colocar os profissionais só a partir do jogo contra o São Paulo, no Morumbi, dia 28, primeira rodada do Brasileirão, entendendo que o Campeonato Carioca não tem esse valor, né? Para o Flamengo, principalmente, não tem esse valor. O Flamengo disputa coisas maiores. O Flamengo, ele pretende ganhar coisas maiores, como vem ganhando, né? Os dois últimos campeões que ganham tudo são Flamengo e Palmeiras. Esporadicamente, o Atlético ganhou um, Fluminense um, Corinthians um, Botafogo um, mas isso é esporádico, porque quem vem ganhando tudo sempre é Flamengo e Palmeiras. Bem dizer que o Palmeiras há 2 anos só ganhou um paulista nos últimos 2 anos, mas é um time que desde 2018 vem ganhando títulos. A gente tem que saber isso. 2020, né, quando chegou Abel Ferreira em 2020, o Palmeiras vem ganhando muitos títulos, junto com o Flamengo. Então, o Flamengo não está muito ligando para o Campeonato Carioca, está ligando para os outros campeonatos, né? Só que o Flamengo queria, não queria pegar mais 2 jogos num calendário super apertado. Então, ontem o Flamengo fez uma mudança de planos, tirou o Sub-20, que não estava conseguindo jogar, né, vencer. Jogou 3 jogos, perdeu 2, um para o Bangu e uma sapatada do Volta Redonda, e empatou um jogo contra a Portuguesa. Não quer dizer que esse time não tinha condições de jogar o Campeonato Carioca. Tinha. No ano passado, por exemplo, o último jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro foi contra o Mirassol. O Flamengo já estava viajando para o Catar para jogar o Mundial Interclubes, e o Sub-20 foi jogar contra o Mirassol, que acabou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro e invicto dentro dos seus domínios, né? Dentro do Maião.
O Flamengo também acabou invicto jogando mandante de campo, né? O Flamengo só perdeu um jogo no Maracanã, mas o mandante era o Fluminense, não era o Flamengo. Então, o Flamengo como mandante também foram os dois únicos que não perderam jogos como mandante, Flamengo e Mirassol. E o Sub-20 foi lá e empatou em 3-3 com o Mirassol, né, na última rodada. Então, eles tinham cancha para chegar no Carioca e fazer bonito, mas não fizeram, né? Aí, o Campeonato Carioca é aquilo, né? A rapaziada não jogou bem, o Wallace acabou sobrando para ele, né? Ele foi negociado com o Barulho, com o Bragantino. E assim, o Flamengo ontem jogou para poder ver se ganha do Vasco e fica melhor, né? Domingo agora tem Fla-Flu, né? E aí depois tem São Paulo, depois tem Corinthians, depois tem o último jogo pelo Campeonato Carioca, que é contra o Sampaio Corrêa. E o Flamengo só tinha um ponto ganho no Campeonato Carioca. Aí bota, né? O pessoal falou que a Cavalaria jogou, não jogou não. O Jorginho nem foi, a Arrascaeta nem foi. Alguns jogadores não jogaram. O Flamengo jogou com alguns titulares, alguns reservas. Jogou com um jogador da base, o lateral esquerdo, que durante os 3 jogos não apareceu bem. Ele é lateral direito e não jogou bem. Mas ontem foi um dos melhores em campos pela lateral esquerda, né? E assim, o que acontece? O Flamengo ontem, com o time que jogou, amassou o Vasco. Assim, foram 32 chutes do Flamengo contra um do Vasco. O pessoal está condicionando muito a perda do jogo do Vasco pela expulsão aos 5 minutos do segundo tempo, que ainda estão dizendo que foi roubado. O cara já tinha um cartão amarelo, pisa conscientemente na panturrilha do Carrascal na corrida. O árbitro está a 2 metros dele, 1 metro deles, e não tenha nenhuma dúvida, né, já puxa o cartão vermelho, dá o vermelho direto, muito bem expulso, mas já estavam tomando vareio. No primeiro tempo, o Flamengo dominou, mas não meteu gol. E no segundo tempo, com um jogador a mais, ficou até mais fácil. O Flamengo ganhou de 1-0, gol do próprio Carrascal. Então, assim, o Flamengo foi avassalador contra o Vasco, avassalador. O Vasco não viu a cor da bola, não é time para disputar nada contra o Flamengo, embora no ano passado tenha jogado 2 jogos medíocres no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, covardes, mas conseguiu 2 empates. No Carioca do ano passado, perdeu as 3, que jogou contra o Flamengo. Mas no Brasileiro empatou os 2 jogos jogando covardemente e conseguiu aí 2 empates. Ontem jogou covardemente de novo e não conseguiu. Acabou perdendo por 1-0, uma vitória avassaladora do Flamengo, que aí hoje já coloca o Flamengo como principal postulante ao título de campeão carioca. Como é que pode, né? O time já ontem era tido como um rebaixado, postulante a rebaixamento. Hoje já é, de novo, o franco favorito para ganhar o campeonato. Tem muita coisa para rolar, tem o Fla-Flu para ser jogado, mas também tem o Sampaio Corrêa pela frente. Se jogar com o time reserva, dá para ganhar nos dois, tranquilamente, e jogar aí o jogo contra o São Paulo e contra o Corinthians, né, valendo já uma taça, e aí prosseguir pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato, Copa Libertadores e Copa do Brasil, né? O Flamengo meteu 1-0 gol do Carrascal. O Flamengo jogou muita bola. E, assim, na minha opinião, o melhor em campo foi o que foi eleito mesmo, o Jardim, goleiro do Vasco. Fez milagres, porque se ele não agarra tudo que ele agarrou, o Vasco ia sair com uma goleada muito grande mesmo. E o Léo Jardim salvou o Vasco. Flamengo dominante, o Flamengo agora joga domingo contra o Fluminense, Maracanã de novo. Se ganhar, já está praticamente na semifinal do Carioca, e aí vamos ver o que acontece. Nem precisa ser campeão, mas vamos ver como é que fica. Saudações rubro-negras, um abraço a todos.